A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E esse tema tá fantástico. Nós aprenderemos um pouco mais sobre jejum. Então, fique aí com a sua revista, abrindo ela na lição de número 5. Então, nós estamos aqui na lição de número 5, falando um pouco sobre jejum. Mas também fique com as duas coisas, a sua revista e a sua Bíblia aí preparada, porque nós vamos utilizar muito cada um desses dois materiais. Então vamos lá, meu irmão. Acerca do jejum, o jejum é uma disciplina indispensável para toda pessoa. Nós vemos o benefício do jejum tanto na nossa vida particular, para a nossa saúde, mas também como uma disciplina espiritual. E Jesus ele ensinou muito sobre isso. Jesus jejuou, tantos outros personagens na história também jejuaram. E hoje nós vemos algo que é pouco falado hoje em dia, acerca do jejum. Nós temos coisas que são indispensáveis na vida de todo discípulo, de todo cristão, que é o jejum, a oração e a leitura da palavra de Deus. Esses três pilares que seguram a nossa vida tanto pessoal como espiritual. Então, eu quero trazer essa aula junto com os irmãos e dividindo ela de três formas. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lá para o tópico 3, assim como nós fizemos na aula anterior. Então nós vamos começar aqui com relatos de pessoas que jejuaram. Então nós vamos começar por essa parte aqui. E depois nós vamos para a primeira parte e para a segunda parte também. Muito importante, meus irmãos, nós vamos utilizar bastante esses textos complementares que estão aqui em cima da revista. Não está focando? Bem aqui em cima, ó, maravilha, focou. Nós vamos utilizar bastante esses textos aqui. Não todos, porque nós temos um período curto. Então nós vamos utilizar estes textos aqui para nós utilizarmos como exemplo em diversos desses temas. Mas antes de prosseguir para o tópico número 3, nós temos que saber o que é o jejum. Então, irmãos, abram suas Bíblias em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 16. Onde está esse texto? Ó, ele é citado exatamente aqui no texto que era para ler na quinta-feira. Ó. Então, esse texto é interessantíssimo para nós nos basearmos, para nós começarmos a aula de hoje. Então, abram as Bíblias, Mateus capítulo 6, versículo de número 16, que vai nos dizer, ó, Jesus falando acerca do jejum. Anteriormente, nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a oração. Então vamos lá. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Então vamos utilizar esse texto para iniciarmos a aula de hoje. Primeiramente, o que é o jejum? Nós temos que entender o que é o jejum para aquele povo antigo. Então nós vamos pegar o original de cada palavra aqui. Tanto o original utilizado no Antigo Testamento, como utilizado também no Novo Testamento. Então, em hebraico, jejum significa tisson. E o que significa essa palavra? Abstinência de alimento. E outra coisa do original deles também que significa é aflição da alma, ligada diretamente ao arrependimento. Então, para o judeu, o jejum não é somente uma prática de você parar de se alimentar, mas também algo ligado à aflição da alma e ao arrependimento. Tanto que nós vamos ver que quando eles se humilhavam diante de Deus, eles se vestiam de pano de saco, deixavam de se alimentar, ou seja, eles de fato se humilhavam. E no grego, significa exatamente sobre não comer. É o significado exato da palavra. Então, o que é o jejum? É a abstenção de alimento. Deixando isso bem claro. O jejum
para ser jejum, ele deve ser uma abstenção de alimento. Ele não tem um outro significado. Beleza? Deixando isso claro, nós podemos ir para outras coisas. Por que eu quero trazer primeiro relatos de pessoas que jejuaram? Eu não sei você, meu irmão, mas nós costumamos pegar muitos exemplos de outras pessoas. Mas para que eu vou jejuar? Por que eu vou fazer essa prática? Então nós vamos entender pessoas que jejuaram e nós vamos fazer uma comparação conosco mesmo, né? Vamos fazer essa comparação rápida? Então Moisés, em Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 9 diz, vamos abrir nossas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. Esse texto também é citado no terceiro capítulo da nossa revista. Então vamos lá. Deuteronômio 9:9 diz: quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Então, Moisés dizendo que ele ficou exatamente focado totalmente no Senhor nesses 40 dias e 40 noites. Aqui tem uma prática, irmãos, que esse foi um jejum que foi conduzido por Deus. Um ser humano ele não aguenta 40 dias sem beber água, sem se alimentar, até que sim, pela questão de saúde, o ser humano pode aguentar muito tempo sem comer. Obviamente, o ser humano saudável ele consegue, mas sem beber água não. Então nós vamos ver que foi algo basicamente ordenado por Deus e que foi um milagre aqui. Então, só deixando claro, porque tem muitas pessoas, existiram até muitos países que tentaram realizar essa prática e as pessoas elas se deram muito mal e tem muita pessoa que até morreu, porque um ser humano ele não sobrevive muito tempo sem água. Mas nós vamos ver outro personagem bíblico que também jejuou. Davi, por 3 vezes no relato bíblico, ele jejuou. 2 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 12, capítulo 3, verso 35, capítulo 12, verso 16. Nós vamos ver Daniel jejuando por 2 vezes. Em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 3. Capítulo de número 10, versículo de número 3. E Jesus jejuando em Mateus 4, verso 2. Então vamos abrir as Bíblias lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Que fala sobre a tentação de Jesus, como nós vimos aqui na aula anterior sobre tentação. Então o capítulo de número 2 diz, quer dizer, o versículo de número 2. Mateus 4, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus ele jejuou e jejuava também. Então esses 4 personagens bíblicos que nós vemos tinha a disciplina de jejum. Nós vamos ver que Daniel ele orava e jejuava constantemente. Se nós formos ler esse livro de Daniel. E nós vamos ver outros personagens também da atualidade que jejuava. Martinho Lutero ele jejuava antes de tomar decisões importantes. E em períodos de crise espiritual ele jejuava. John Wesley ele jejuava toda quarta e sexta-feira e ensinava que líderes que abandonam o jejum perdem poder espiritual. E um relato muito interessante aqui que eu quis trazer para os irmãos, de Abraham Lincoln. Foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E o que acontecia no período em que Abraham Lincoln ele foi presidente? A nação queria se dividir em duas nações. Os Estados Unidos seriam divididos em 2 países. Mas o que aconteceu? Ele declara 3 períodos de jejum. No dia 12 de agosto de 1861, 30 de março de 1863, 7 de julho de 1864, foram decretados dias nacionais da humilhação, pedindo que o povo levantasse orações e jejuns. Foi um marco histórico. E nós vamos ver que um milagre aconteceu. Nisso, os Estados Unidos eles não se dividiram mais. Nós vamos ver que esses relatos houve uma reviravolta militar. Estava acontecendo guerras militares naquela época, marcos de guerra civil, e nós vamos ver que tudo isso finalizou depois desses períodos de convocação ao jejum e à oração.
e as práticas espirituais. E nós vamos ver que outras coisas ocorreram depois. A abolição da escravatura ocorreu depois desse período. Então nós vamos ver que esses períodos de jejum mudaram a história, fizeram a história mudar. Então nós vamos ver que a importância do jejum, não somente por esses acontecimentos históricos. Nós vamos ver que os grandes avivamentos aconteceram com jejuns e orações. Mas aqui tem um texto extremamente importante que diz, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra e sararei a terra. Esse texto é fantástico. E o que é essa humilhação? Essa humilhação, muitas vezes relatada na palavra de Deus, é exatamente o jejum. Porque o jejum é uma forma de você humilhar a sua carne, humilhar a sua própria vontade para você designar aquele tempo de jejum focado em Deus, focado nas coisas que vêm do alto, não nas coisas da terra. Então nós vamos entender aqui que diversas pessoas ao longo da história jejuaram, buscando o poder de Deus, buscando uma mudança para a sua nação, assim como aconteceu Daniel. Daniel jejuou porque ele entendia que o período que o povo estava exilado estava para acabar. E ele jejuou a Deus, jejuou pedindo misericórdia do Senhor. E Deus atendeu às suas orações e aos seus jejuns. Nós vamos ver que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele também jejuou. E por que nós não devemos fazer o mesmo? Então nós temos que entender que o jejum é essencial para o ser humano, para o cristão. Ele não é uma prática que não deve ser feita. Tanto que Jesus ele diz no primeiro texto, quando nós falamos, Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, ele não está falando se jejuarem, ele está falando quando. Então quer dizer que nós devemos jejuar. É uma prática que devemos fazer. Agora, indo para o nosso capítulo de número 1, que aqui, compreendendo o jejum, então nós vamos pegar, nós vamos falar sobre o jejum bíblico agora. O que é um jejum de fato bíblico? Vamos entender isso. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao 13, diz fantasticamente sobre esse assunto, gente. Então abram as suas Bíblias. Por que eu falo tanto para vocês abrirem suas Bíblias? Para pegarem o costume de abrir, de folhear o texto, de ver onde fica, de ver o que fala o texto, de ver o que fala cada texto da Bíblia. Então Joel, vamos lá, texto de Joel, um livro curtinho que fica lá nos profetas menores. Depois de Daniel, nós vamos pegar esse texto falando lá. Então vamos ler Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Existe aqui a palavra arrepende-se. Deus não se arrepende, mas nós vamos falar sobre isso depois. Então o que o texto aqui de Joel ele quer nos dizer? Volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. O que está dizendo? Que o nosso jejum ele não deve ser um jejum de aparência. Ele deve ser um jejum que, de fato, fala o que está no nosso coração. Ou seja, um jejum para arrependimento. E quando eu digo aqui que Deus não se arrepende, por que utilizar a palavra de se arrepender aqui? Por quê? Muitas formas na Bíblia ela vai usar de formas que nós, seres humanos, vamos entender. Então, Deus ele muda a sentença. Muda a sentença. Nós vamos ver no texto de Jonas. Jonas é enviado para pregar a Nínive. Deus dá um decreto que destruiria Nínive.
Mas Jonas, ele não vai para Nínive pregar porque ele sabe que se ele pregasse, tinha uma chance dos ninivitas se arrependerem dos seus maus caminhos e Deus mudar a sentença daquele povo por conta da mudança de atitude. Então o que acontece? Jonas foge, Deus envia uma tempestade, o barco tá para se quebrar, Jonas fala que é culpa dele, ele é jogado no mar, ele é engolido por um grande peixe. Dentro do grande peixe, Jonas se arrepende. Depois de se arrepender, ele é jogado lá na praia, perto de Nínive. Jonas, ele faz a missão, prega. O rei fala, rapaz, isso vai acontecer realmente. Tô acreditando nessa pregação. O que o rei declara? Vamos todos jejuar e orar e se arrepender. O povo ora, se arrepende e jejua. Deus muda a sentença de Nínive. E Deus não mais destruiria aquela nação. Olha que interessante. E depois Jonas ainda fica chateado porque Deus salvou aquela nação. Você vê, né, o que acontece, né? Como nós seres humanos somos meio diferenciados, né? Ele estava triste porque Deus salvou uma cidade. Mas, de fato, por conta do que aquela cidade fazia, ele acreditava que a cidade não merecia a misericórdia de Deus. Mas imagina se nós tratássemos nós mesmos com isso. Se nós julgássemos as nossas ações e falássemos, eu não mereço misericórdia por tudo isso que eu faço. Então é esse coração que nós devemos ter. Só explicando e não deixando ponta solta sobre arrependimento. Então Deus muda a sentença? Muda uma sentença. Por conta da mudança do coração do seu povo. O povo está caminhando rumo à destruição, Deus dá um aviso e esse povo pode escolher se manter no caminho para a destruição ou ir por um caminho de arrependimento, que é a reconciliação. Deus, ele sempre coloca esse caminho diante de nós. E nós escolhemos com as nossas próprias pernas caminhar para a destruição ou caminhar rumo ao arrependimento. Então, o jejum é uma prática que nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus, buscando arrependimento. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam todas as quintas e segundas. Por que eu trouxe nessa ordem, quinta e segunda? Por quê? Quinta-feira eles usavam como referência ao dia que Moisés ele subiu ao Monte Sinai. E segunda, o dia que ele desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. Então por isso eles jejuavam esses 2 dias, segundas e quintas. E nós vemos na palavra, no nosso texto oficial aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 16, que os fariseus, eles jejuavam de uma forma a se amostrar para os outros. Então, eles mostravam que estavam jejuando para se engrandecer. Então, a recompensa, eles já recebiam a recompensa deles diante de Deus. Porque eles queriam mostrar para se aparecer. Mas Jesus, ele já diz como deve ser o jejum. Deve ser um jejum que ninguém sabe que você está jejuando. Obviamente que tem vezes que é impossível. As pessoas da sua casa vão desconfiar, né? Você não está comendo, porque você está jejuando. Mas a questão é, o que está no seu coração? Você está fazendo isso para se aparecer? Ou você está fazendo realmente, de fato, esse jejum para buscar a face do Senhor? E o jejum, ele tem que ter foco para buscar a Deus. O jejum, ele não pode ser um foco diferente. Mas, Lucas, então eu não posso jejuar enquanto eu estou fazendo o meu trabalho? Enquanto eu estou trabalhando? Claro que você pode. Mas em todo o tempo, mantendo seu pensamento no Senhor. Orando, obviamente, não desviando o foco daquilo que você está fazendo. Mas o máximo possível focado em Deus. E essa é a disciplina espiritual. Você tentar se desconectar um pouco das questões aqui da terra e focar nas coisas que são do alto. O jejum, ele deve ser algo custoso para você? Com toda certeza. A sua carne, ela tem que sentir que você está jejuando. Então o jejum, ele tem que ser difícil, né, nessas questões. E nós vamos ver que a igreja primitiva mudaram os dias. A igreja primitiva mudou os dias para as quartas e as sextas, para não ficar igual aos fariseus. Tanto que tinha um decreto no século I, que dizia: não jejueis como os hipócritas, que jejuam na segunda e na quinta, mas jejuai na quarta e na sexta. Exatamente para não ser tido como os fariseus. Mas a disciplina da igreja primitiva era jejuar.
Então não tinha para onde correr. A igreja primitiva, ela jejuava. E nós vamos ver lá no texto de Isaías, abram suas Bíblias. Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 5. Nós vamos ver Deus negando o jejum para as pessoas, negando o ato delas de jejuar. Então, Isaías capítulo 58, o versículo de número 5 diz, esse capítulo inteiro é um capítulo interessante para nós sabermos sobre jejum. Mas como nós estamos em vídeo, não dá para ler, mas leia na sua casa. Então, versículo de número 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo, olha Deus falando o jejum que ele deseja. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Então Deus estava falando com o seu povo exatamente isso. O povo ele queria se humilhar em jejum, para mostrar diante de Deus arrependimento, mas não praticavam obras de justiça. Então Deus estava repreendendo exatamente isso aqui. Vamos abrir lá em Zacarias capítulo 7, versículo 5. Então, o livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo de número 7, o versículo de número 5. Vamos abrir lá. Estou demorando um pouco mais para achar, porque essa Bíblia é nova. Então, estas páginas dos profetas menores, elas estão todas grudadinhas aqui. Então, vamos lá. Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Vamos lá. Zacarias, capítulo 7, versículo de número 5. Pergunte a todo o povo e aos seus sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? Olha Deus confrontando. E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e o Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns com os outros. Então Deus, mais uma vez, julgando como o povo fazia o jejum. Porque eles deixavam de praticar a justiça enquanto eles estavam jejuando, ou mesmo depois de jejuar, eles não praticavam aquilo que Deus ele dizia. Então nós vamos ver que o jejum não era acompanhado daquilo que Deus ele gostaria do seu povo. Jeremias capítulo 14, versículo de número 12 também diz: ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ah, Senhor soberano, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome, eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Então, nós vamos ver nesse relato bíblico, Deus falando sobre os mesmos textos que tem em Isaías e Zacarias que nós lemos aqui anteriormente. Deus falando que as pessoas estavam jejuando, mas o coração delas estava pelo seu próprio bem, não querendo ajudar o seu próximo.
Então o jejum, ele tem que ser acompanhado de boas obras. Exatamente como Deus ele fala na sua palavra sobre a fé. A fé ela deve ser acompanhada de boas obras. O jejum ele serve para você humilhar a si mesmo, te aproximar de Deus. E qual que é a forma de mais dizer que você está mais próximo do Senhor? Exatamente pensar nas boas obras. O que o seu Deus faria? O seu Deus ele negaria boas obras? Negaria ajudar o necessitado? Negaria dar uma boa palavra àquele que está precisando? É isso que nós devemos pensar. Então, qual é a importância do jejum? Nós vamos ver em todos esses relatos que o jejum ele serve para fortalecimento espiritual. Ele serve para domínio próprio. Quando você jejua, você está deixando de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, para te deixar mais próximo de Deus. E o jejum serve também para arrependimento, para te deixar uma pessoa mais arrependida, que o seu eu desça, que o seu eu venha se apequenando diante da face de um Deus que é grande. Então nós aprendemos na lição de hoje a importância do jejum, a importância de jejum na nossa vida. O jejum ele serve para que nós nos distanciemos um pouco dessa terra, das vontades dessa terra, e nós nos aproximemos mais da face do Senhor. Então fique com essa lição, leia essa revista. Não tem como a gente falar numa aula em vídeo de todos os tópicos que fala, mas leia na sua casa, leia, tenha essa prática da leitura da palavra do Senhor, e você será amplamente abençoado. Fique com Deus e te aguardamos amanhã, às 9 horas da manhã. Deus abençoe.